Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa, agradeço pela oportunidade. Já peço desculpas pelo atraso, não consegui chegar só agora. Bom, essa mesa, eu queria também a fala, vou apresentar que são dois grandes desafios, que na verdade um é tratar do racismo e o outro é o diálogo com a questão da hanseníase. Por que dois grandes desafios? Então, primeiro, falar de hanseníase no Brasil já é um desafio tenso e ético. E falar do racismo, a mesma coisa. E para mim, qual é o diferencial? É que, na verdade, eu tenho um conjunto de, além de eu começar a estudar a hanseníase há um tempo atrás, mas tenho uma vivência com militância com a hanseníase há mais de 20 anos. E isso é muito mais do que eu vou trazer desses relatos, e claro, com a nossa, jogando um pouco da luz teórica a partir daquilo que a gente vivenciou historicamente. E agora, na questão do racismo, é muito mais um relato de vida, muito mais um relato de experiência, com esse diálogo e articulação com a hanseníase. Então, não se surpreendam muito, vocês perceberem muito a flor da pele aí, tá? Bom, queria só trazer uma introdução. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. Era para apresentar ali, mas não está aparecendo ali, mas... Já sei. A população negra A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina.
Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. Esse problema envolve tantas esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de leis. Tudo certo, eu vou voltando aqui para a apresentação. Eu vou começar, só para colocar algumas pontas aí, eu vou voltar por mais algumas coisas com relação ao racismo. Só um pouco do roteiro que a gente espera seguir, aí tentar pontuar algumas questões do racismo. Estou trazendo um diálogo com uma matéria especificamente feita no Caminhos da Reportagem, né, que é uma matéria que está muito interessante, da Luciana Barreto. Tem toda uma direção discursiva que traz esse debate de inclusão das diferentes vozes. E, na verdade, eu vou tentar trazer um paralelo da questão da rancenice e o racismo aí ao longo do tempo. Vou trazer para vocês, eu vou fazer algumas leituras, não vou ler todas, mas alguns destaques que eu fiz aqui, só para vocês, para a gente conseguir o pensamento aí. É a primeira vez em 123 anos de abolição que o número de brasileiros que se declararam pretos ou pardos superou o número de brasileiros que se declararam brancos. Ainda nessa direção, existe um problema racial no Brasil e estamos superando o mito da democracia racial. Nós ganhamos ao admitirmos essa dívida, essa pouca presença de negros em vários espaços da sociedade, nos espaços de gestão, no mercado de trabalho, em especial na universidade. Aí começa o meu primeiro ponto da relação com a vivência. Bom, eu fiz serviço social, sou assistente social de formação, fiz serviço social na PUC do Rio de Janeiro, que é uma das principais universidades do país e a primeira universidade particular do país. Né? Como vocês devem conhecer, a PUC ela é uma universidade onde grande parte da elite estuda naquela universidade. É uma casa muito interessante, sobretudo da possibilidade desse diálogo, mas também é uma casa onde essas coisas, como qualquer outro espaço, também acontecem. Eu fiz a graduação em 4 anos. Depois da graduação, fiz mestrado na universidade, no próprio departamento lá, trabalho em gênero e políticas sociais, e depois fui fazer o doutorado fora, na Fiocruz, em informação, comunicação, no SIC, e voltei para a PUC como professor. Nos meus 6 anos, enquanto estudante na PUC, aí eu vou fazer uma meia-culpa, que não é, na verdade, não ter sofrido qualquer tipo de racismo, mas é que talvez eu também não prestasse atenção a isso naquela época, porque, na verdade, por toda a trajetória vinculada à luta política na saúde, eu não tinha me debruçado sobre as questões da diáspora até aquele momento, e talvez não vissem também como relevantes. Posso dizer para vocês que hoje, inclusive, estou de alguma maneira olhando ainda mais para isso, porque a relevância ela está nos poros, está naquilo que a gente vivencia cotidianamente e só consegue se dar conta na medida que a gente começa a passar por isso. Né? E aí, quando eu retorno como professor, até aquele momento eu achava que não tinha passado por isso porque eu não tinha me dado conta, mas no retorno, nos 2 primeiros meses de retorno, acontece pelo menos umas 3 situações de racismo claro, né? Uma delas, que é a primeira, na verdade eu estava tão despreparado para a questão e que não me dei conta de tamanha forma. Né? E aí a diretora na época do departamento, me perguntou, não, vamos voltar lá porque a gente precisa responder a isso. É só para a gente perceber que, assim, como é que
aquilo passava tão forte aos olhos de quem estava, de alguma maneira, lidando com a questão, que como eu não estava olhando para isso, talvez um pouco da banalização do mal, né? Porque a gente naturaliza e a coisa vai passando e a gente não se dá conta dessa história. A partir daquele momento, eu começo a me dar conta, não só dessa história, que eu acho que é mais interessante, eu começo a me dar conta da minha própria negritude. E aí, esse me dar conta da negritude passava por um processo de que era preciso que eu me adonasse deste ser negro. Por quê? Porque era em função disso que eu teria condições de responder qualquer situação em momentos novos dessa perspectiva. E aí, não só lá, como em outros espaços, né? Eu também tenho um outro espaço ocupacional diferente, até bem adverso, né? Que eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, e também isso passa por lá. Né? E aí, lá, então, vocês imaginam quanto que passa. Né? E aí, lá, então, isso fica mais acirrado, só que lá tem uma diferença, né? Porque lá também uso patente. Então, se isso é para baixo, a gente coíbe pelos usos da hierarquia e disciplina, mas se é para cima, a gente tem que usar da mesma maneira. Porque, inclusive, a previsão da hierarquia e disciplina trata disso. Né? Tratar com bondade os seus subordinados. Então, assim, isso tem que estar muito claro e a gente precisa saber, seja qual for. Então, por que eu estou trazendo isso? É importante a gente se dar conta de qual é o campo institucional ao qual nós estamos vinculados com o nosso processo de trabalho e conhecer a regra desse jogo. Porque é lidando com essa regra que você vai, em função dela, contrapor esse tipo de processo. Não são triviais as respostas para esse tipo de situações, não são também, não nos deixam muito à vontade, mas não fazê-las hoje, não responder hoje, me deixa menos à vontade ainda. Então, portanto, em qualquer que seja a situação, terão as respostas, mas que hoje eu tenho condições de dar. Né? Eu volto a dizer que não dava antes, talvez muito menos, porque não tinha tal esclarecimento. Bom, e aí algumas questões. Né? Segundo o IBGE, os mais afetados pela falta de atendimentos são negros. A cada 5 brasileiros, um desiste. Dos que desistem, 30% são negros e 14% são brancos. Bom, aí, os programas, eu vou trazendo esse, eu vou pegar mais, que são mais afetos àquilo que a gente vai discutir. Os programas de saúde da população negra, apesar de revelarem em seus relatórios o baixo acesso da população negra, o que apontou aí para a forte hipótese de um racismo institucional, operando no sistema de saúde, parece que nada disso reflete nas políticas. Bom, para as mulheres negras, 4 em cada 10 jamais fizeram uma mamografia, o que é quase o dobro das mulheres brancas. Entre as mulheres negras com mais de 25 anos de idade, 2 em cada 10 nunca fizeram um único preventivo. Bom, a mulher negra é a que mais sofre com descaso na saúde, principalmente se for suspeita de aborto. 60% das trabalhadoras domésticas são pretas e pardas, o dobro das brancas. Bom, aí agora eu vou entrar num outro debate ainda que ela trouxe, de alguma maneira, que acho que é interessante a gente vincular para o canal que eu vou fazer com a Hanseníase. A família sofrendo filho por causa perdendo filho por causa do crack, porque virou ladrão, muita miséria e muito sangue. Sou um rapper MC Pequeno. Estamos à mercê de quase tudo. Tive um irmão brutalmente assassinado com 9 tiros. O outro rapper, MC Bíblia. Em números absolutos, segundo a ONU, o Brasil é o país onde mais se mata no mundo, com 22 mortes por 100 mil habitantes. Mas ainda pode ser pior. Se considerarmos apenas os jovens negros de 18 a 24 anos de idade, do sexo masculino, o número de assassinatos é de 150 casos a cada 100 mil habitantes. Só para a gente ter uma ideia, esse número é 15 vezes maior do que nos Estados Unidos e 5 vezes maior do que na Colômbia. Bom, e aí, fechando a violência, em alguns estados da federação, a diferença das razões de mortalidade de negros e brancos chega a mais de 1000%. Paraíba, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo.
Isso não é um problema de polícia, isso é um problema de saúde pública. Afirmação do professor Marcelo Paixão. Bom, na questão da educação, e aí um outro corte importante, que é o canal de diálogo que a gente vai fazer, em 1988, apenas 3,6% dos estudantes de nível superior eram negros. Em 2008, esse número foi para 16,4%. Notem que não cresce muita coisa, né? Mas já é uma diferença a ponto de, inclusive, de fazer estar aqui falando com vocês. Mas já é uma diferença. No entanto, o canal que vem para aqui seria a ideia do debate de por que isso gera problema, que é a questão das cotas. No país, se aceita cotas para a mulher em partido político, isso há mais de uma década. E não se questiona sobre isso. A cota para deficientes também não se questiona. Só que qual é a contestação da cota com relação aos negros? Se a gente olhar o rendimento médio mensal do branco do país, está entre R$ 1.700, mais ou menos. Já o do negro, 900. 93% segundo o relatório da desigualdade. Será porque a questão das cotas mexe muito? Bom, vamos começar o diálogo com relação a essa história e a relação da hanseníase. Bom, primeiro, vamos lembrar que a hanseníase ela é aquilo que historicamente se conhecia como lepra e que foi desvinculado disso mais ou menos na década de 50, quando se descobriu lá Gerard Amauer Hansen, o bacilo de Hansen, e a partir de então a hanseníase passou a estar desvinculada da lepra. Só que até aquele momento, lepra, sobretudo no imaginário popular, era uma doença necessária de afastar as pessoas da vida, do convívio social. E essa necessidade de afastamento era muito premente, porque ela intervia diretamente na vida das pessoas, porque se eu soubesse que alguém tivesse, o meu vizinho tivesse a lepra, eu ligava para a polícia sanitária, e era a polícia, eu ligava para a polícia sanitária, e a polícia sanitária ia na casa dessa pessoa e levava essa pessoa, e com todos os seus pertences, alguns deles queimavam, mas levava essa pessoa para as colônias, as antigas colônias. Ainda hoje tem em torno de 30 existentes no país. Dessas 30 colônias ainda, nenhuma delas hoje tem mais funcionamento do sistema de internação compulsória. Elas mantêm uma área asilar, porque as pessoas que viveram o isolamento compulsório, né, naquele período, até o isolamento aconteceu no Brasil até 86, e as pessoas, muitas delas foram abandonadas por suas famílias, e outras, elas não tinham mais condições, ainda que tivessem famílias, elas tinham necessidade de cuidado permanente. Portanto, o Estado se viu obrigado a manter a área hospitalar para cuidar dessas pessoas. Então, tem nas colônias, como são grandes extensões de terra, como é que funcionava para chegar a essas extensões? Tinha um hospital, as pessoas eram levadas para o hospital, geralmente em áreas isoladas, e esse isolamento, e o hospital que estava próximo, começava a depreciar as terras em volta das colônias. Então, como ninguém conseguia vender, eles davam as terras para a igreja que administrava, geralmente eram as igrejas que administravam as colônias. Até que esse de tanto ganhar a terra virou um espaço imenso de tantas terras. A maior parte das colônias do Brasil tem hectares, para vocês terem uma ideia. Então, o que tem hoje? Além do problema de ter uma unidade asilar, hospitalar, para cuidar das pessoas, tem uma área residencial, onde moram pessoas que vivenciaram o isolamento, não tem mais a doença, tem sequelas da doença, e seus familiares estão por ali, e tem os invasores das terras, o que é algo absolutamente comum, não só para as terras da hanseníase, mas em outros lugares do país. Diante disso, nós temos um problema, não sei se foi a Tatiana, ou a Luciana, perdão, a Juliana que trouxe, sobre a questão das terras, do recenseamento. Essas unidades hospitalares nunca tiveram, unidades hospitalares e áreas residenciais nunca tiveram censo no país. Essa é uma briga histórica que a gente tenta travar dentro do Ministério e não tem censo. Inclusive, pensem só para a gente fazer um exercício muito rápido, né? O que teria sido a vida de vocês historicamente se vocês não tivessem um endereço para dizer, olha, eu moro na rua tal.
Para a gente é até meio difícil de fazer o exercício de pensar nisso. Mas para essas pessoas isso foi a vida delas. Então, e aí o endereço delas era a rodovia, por exemplo, a rodovia Amaral Peixoto, Hospital Tavares de Macedo, em Itaboraí. Pense, eu dar um endereço da minha vida o tempo inteiro sendo isso. Né? Estamos falando imagine do ponto de vista da comunicação, da narrativa, o que foi ter que falar que mora no hospital a vida inteira. E mais, no hospital do leproso. Pensem nisso. E aí, uma das questões históricas e de luta política do movimento até aquele período era tentar trabalhar o enfrentamento da questão do nome, justamente por causa disso, porque todas as doenças, historicamente, tinham nomes vinculados aos seus descobridores. E aí, por conta disso, por causa dos viados ao Mauer Hansen, a hanseníase se tornou hanseníase, deixou de ser lepra, que tinha um peso muito forte, lá em Levítico 13, 14, o pessoal que a força da Bíblia é muito forte, inclusive. E aí, por conta disso, tudo que deformasse a aparência física e a pele deveria ser enquadrado como lepra. Então, pense, acne, pano branco, espinha no rosto, pitiríase, psoríase, tudo isso, vitiligo. Né? Só que como essas doenças foram tendo lá suas identificações, foram saindo e tal, foram fáceis e elas foram saindo desse bolo. A hanseníase foi a última, então ela carrega historicamente o estigma dessa coisa. Aí tem uma outra história que vem junto, que é a ideia de como essas pessoas foram colocar a conexão que a gente vai fazer agora com a questão do racismo. Bom, o primeiro debate é com relação à questão negra. Né? Nós tínhamos, historicamente, com relação à questão da escravidão, a gente tinha o isolamento que era a senzala. No caso da hanseníase, a gente tinha as colônias. O isolamento era isolamento negro, de tal maneira que, inclusive, era o único momento em que a Igreja Católica permitia que o sujeito pudesse casar novamente, porque ele morria para a sociedade. E lá dentro ele nascia para um outro mundo. As damas da sociedade, num período mais ou menos da década de 70, trabalharam com a implementação de um modelo de cuidado nas colônias. É interessante, né? Porque a narrativa era um modelo de cuidado. Então, o que vinha no modelo de cuidado? Se constituía toda uma estrutura dentro daquelas unidades. Que estrutura era essa? Você tinha uma área de lazer, na área de lazer tinha teatro, cinema, Itaboraí não, Curupaiti ainda tem um teatro. Está quase caindo, mas ainda tem um teatro. Então tinha teatro, cinema, os campos de futebol. Então era a área de lazer. Por quê? Para ele não ter necessidade de sair de lá. Então a gente constrói toda uma lógica citadina para aquele sujeito dentro da colônia, para que ele possa experienciar e vivenciar ali a vida em sociedade, mas fora da sociedade. Recentemente, um dos estudos que o movimento fez, o movimento chamou isso de exílio sanitário. Portanto, a gente conseguiu constituir uma legião de exilados dentro do território nacional. Incrível. E aí, uma outra conexão é que dentro dessas colônias, essas pessoas eram geridas por uma outra, e aí vou trazer para a relação de trabalho escravo. Tá? Elas eram geridas da seguinte maneira. Onde tinha profissional que aceitasse trabalhar, havia um profissional para cuidar. Porque o preconceito era muito grande, os profissionais tinham medo também de pegar a doença. Né? Então, como não tinha profissional disposto em todas as unidades, então o que se fazia? Aquele que estava menos mal era chamado pela administração da unidade e era feito uma espécie de curso rápido e ele passava a receber uma bolsa do Estado para cuidar dos outros que não estavam tão bem quanto ele. Em outras palavras, criou-se ali uma relação trabalhista, onde essas pessoas passaram a trabalhar por 20, 30 anos até terem problemas com sequela da doença e não ter condições mais de trabalhar. Pasmem, mas há cerca de 5 ou 6 anos atrás o Estado estava literalmente tirando essas pessoas das suas bolsas, que é a bolsa, é o nome que chamam, porque elas não serviam mais ao Estado, não tinham mais condição de trabalhar para o Estado.
Claro, estavam com hipertensão arterial, cardiopatas, e não tinham de fato condição para trabalhar. E como elas não tinham essa condição, o Estado estava mandando elas embora e sem condições nenhuma de fazer, nem de prover. Só para a gente perceber a relação, porque primeiro elas já trabalhavam com um salário absolutamente inferior. Mas vejam o cuidado. Essas pessoas não abandonaram o cuidado com as pessoas porque elas estavam mesmo sem condições. Até porque moram lá. Então, como não tem esse apoio todo pleno do Estado para estar permanentemente fazendo curativo, tudo, elas continuam indo na casa dessas pessoas e sem receber. Então, só para a gente fazer uma alusão, não sei que é uma forçação de barra, mas é um pouco desse canal que eu estou tentando fazer aí. A ignorância, tanto no caso do racismo, quanto no caso da hanseníase, e aí por motivos distintos, óbvio, mas foi por conta da ignorância que se separou, que se isolou as pessoas e que de alguma maneira se tocou historicamente o processo de discriminação e preconceito, que ainda hoje vivenciam isso. Né? Tanto as pessoas com hanseníase quanto a questão das pessoas negras. O racismo no tempo e sua evolução no estigma, é interessante se a gente olhar o racismo ao longo do tempo, tem um pouco dessa proximidade também com relação à questão do estigma na hanseníase. Porque nós tivemos tempo, até se a gente olhar o censo do IBGE, é muito interessante, que para a gente ler a quantidade de pretos no Brasil, estou falando pretos porque se fala preto, porque o que se verifica no Brasil é cor, não é raça ou etnia. Então, por isso que se fala preto. Então, para conseguir ler preto no Brasil e a quantidade efetiva, aí teve que se juntar preto e pardo, porque muitos pretos não se aceitavam como pretos e diziam, sou pardo, moreninho, moreno claro, moreno... Então, o que isso revela, na verdade? O IBGE tem dois momentos que ele faz uma grande coleta, né? Que é o censo a cada 10 anos, e durante esse período, no meio, no intervalo aí, a cada 5 anos, aí ele faz uma contagem. Essa contagem é a amostra. Seria uma preparação para o censo. Na contagem, o questionário é muito maior, mais amplo. E esse questionário ele é testado, é uma forma de testar algumas variáveis. Né? E a variável negro, historicamente, tem sido testada desde 91. E ela não entra. É interessante. Vai, testa, mas chega no finalzinho, bate, porque há uma rejeição do termo negro. É muito curioso. Mas olha que um outro dado que apareceu é que em 123 anos, agora é a primeira vez que passa a quantidade de negros, mas aí considerando preto e pardo, né, a quantidade de autodeclarados brancos. Porque cor é autodeclaração. Né? Bom, e aí, tanto o preconceito e a discriminação, nesses dois casos, eles meio que concorrem em paralelo. Né? E qual seria o paralelo que poderia fazer com relação à questão da hanseníase? A hanseníase hoje está num campo chamado doenças negligenciadas. Até conversando, o professor conversando bastante sobre a questão das doenças negligenciadas, tem uma colega que está fazendo o doutorado também, discutindo o tema, e aí também, muito recentemente, um amigo espanhol me mandou um material e disse, olha, a doença negligenciada, não, que tem uma conexão que é a doença de pobre, né? Não é de pobre. A doença negligenciada é do rico. Foi bem difícil de conectar, né? Mas qual era a ideia? Na verdade, a doença negligenciada é do rico que não entende o que ele gera na sociedade como um todo ao negligenciar o investimento em pesquisa, em todas as outras. É uma inversão da leitura. Né? Então, veja que tanto o discurso, né, que ele pode reproduzir, em boa medida a gente, quando está construindo o processo de formação e informação, a gente acaba reforçando o discurso que talvez que possa revelar uma coisa que a gente nem queira. Bom, aí a ideia que Juliana também trouxe aqui, a ideia da subalternização por um saber supostamente superior. Veja, historicamente o negro passou por várias questões com relação à ideia de que nem alma tinha. Então, como é que podia ser gente e pensar? Né? Só para a gente pensar nisso. E, por outro lado, quando a gente olha para a hanseníase, o paciente, que era assim que era tratado, da hanseníase era alguém que não tinha qualquer tipo de conhecimento. Interessante, mas quando não houve gente para cuidar, ele passou a ter conhecimento para cuidar.
né? Mas agora, depois de um determinado momento, ele não tinha conhecimento. Hoje ainda, dependendo do debate, ele não tem conhecimento. Por exemplo, eu fiz um estudo, a minha tese de doutorado foi sobre a Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa, a participação da sociedade civil na Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em hanseníase. Interessante é que, em 2004, a segunda Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Saúde incluiu um novo ator no debate da construção da Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa, e não é só em hanseníase, a Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa. E aí, esse novo ator era a sociedade. E qual é o limite que ele deu para esse novo ator, que a conferência deu para esse novo ator? Era, inclusive, na deliberação de recursos, essa participação, como protagonista do processo. Aí a pesquisa foi olhar, em 14 anos, de 94 a 2014, se esse novo ator apareceu. Nem no Conselho Nacional de Saúde, nem na bibliografia, na literatura, né? A gente fez o Scopus, Medline, PubMed e o Web of Science. Então, assim, e esse novo ator ainda está por vir. É só para a gente pensar como é que a gente propõe alguma coisa. Aí tem um debate que é, de fato a gente propôs isso, que era a inclusão da sociedade como esse protagonista, como acho que a Juliana também colocou agora aqui, que se ele não é reconhecido, não tem voz para dar a ele. Né? De fato, se o usuário não é reconhecido, não tem voz para dar a ele. Mas o pior é que também, quando é reconhecido, ele também não quer ter a voz. Então, assim, a gente tem outras questões para trabalhar com isso. Né? Bom, e aí, violência de Estado. No caso da hanseníase, foi uma superpresença do Estado. Né? Assim, o Estado ia na casa das pessoas, pegava as pessoas do seu domicílio, trocava todo o dinheiro que ela tinha por uma moeda que tinha escrito na moeda Vale dos Leprosos, o dinheiro só valia lá dentro, fora dali ela não tinha qualquer condição de sobreviver, então ela tinha que voltar para lá. E no caso da violência de Estado, no caso dos negros, é que o Estado, inclusive, autorizava a comercialização dos negros. Então, violência de Estado. Bom, e aí, que efeitos a gente tem isso na memória social? O efeito extremo que eu mesmo fui trazendo um efeito. Isso nem sequer fazia parte da minha agenda. Né? Então, discutir a questão da negritude não era parte. É um efeito grave na memória social. Né? Assim, vamos ver lá, estou fazendo pós-doutorado. Então, em tese, eu sou um sujeito relativamente informado. Pense no sujeito que não tem essa alfabetização científica. Né? Então, eu estou trazendo algo que, de alguma maneira, isso mexe com a gente. Bom. E aí, só para a gente fechar, vou deixar um outro. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpack! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for $100 bill. The winner of this race will take this. $100 bill. Desculpe, tá em inglês, viu? So when I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you have access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I
want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I've said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the league that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! Muito obrigado.